Muito bem, muito bem. É preciso saber viver, como já diziam nossos amigos do Titãs. Estamos aqui vivos, felizes no tempo presente. Mas quem somos nós? Não é Caio, não é Fabrício. Somos o passado com uma roupa que não nos serve mais. Meu Deus, quantas músicas. Somos o futuro. Hã? O futuro da nação, como diria a Legião Urbana. O futuro da nação. Que país é esse? E nessa Matrix. Sabe que outro dia numa maluquice, se alguém tiver alguns anos-luz aqui do planeta Terra, eles estão enxergando a estrela Terra como um dinossauro ainda, né? Então, se chegasse um recado hoje, olha, tem dinossauro naquele lugar. Então, olha como o passado e o presente se encontram. Quer dizer, o passado e o futuro se encontram nesse presente, nesse momento lindo que estamos gravando, mas quando as pessoas nos ouvirem, será o quê? O futuro? O futuro do pretérito ou o futuro do quê? Diz aí, Caio! Ou pode ser o futuro do presente. O futuro do passado mais que perfeito? Ou que imperfeito, por que não? Então, depois dessa aula de português e de conjugação verbal e de momentos de musicalidade, tudo bem, Fabrício Vieira? Eu tô bem, eu tô pensando aqui. Fabrício, onde desculpa te interromper. Desculpa, porque momentos de musicalidade ou de insanidade pura? Acho que as duas coisas, né, Caio? Assim, porque completamente. E aí eu posso contribuir com: oi, turma, tudo bem? Fabrício da Casa Móvel, eu te avisei, vai à luta, marca teu nome na justa e o resto deixa pra lá. Cazuza. Maravilhoso. Uau! Então vai, Caio, cite uma música. Vamos, mostre! O desafio musical. Eu já citei Legião Urbana. O pior é que eu tô preocupado porque a nossa audiência, ela naturalmente começa a perder... Se questionar. Claro, porque as nossas citações, referências musicais, bibliográficas, não importa o quê, enfim, elas já estão muito datadas, né? Então, né? Então a gente não é... boa nunca envelhece. Não, a gente não você vai... diria que são imortais. Sim, cara. mas a gente deveria estar aqui, em nome do futuro, falando de Bad Bunny, a gente deveria fazer algo mais moderno, né? Tá bom. Mas, tá complicado. Por De la qualquer manhã forma... café, por la tarde ron. Tá tudo bem Muito também. bem, beleza. Olha aí, obrigado, Fabrício, salvando aqui os velhinhos. Bem, muito legal sempre aqui com vocês, né? Acho que essa é a mensagem interplanetária do nosso planeta Terra. É isso, gosto. E aí eu queria fazer o seguinte, para a gente começar o nosso papo hoje, que vai ser um papo bem diferentão, eu quero trazer uma notícia, que é uma notícia relativamente nova, ou não, mas pelo menos ela tá aí, né, nas redes sociais, dando uma conversada. Porque... Depende de quando você escutar o programa. Não, é porque eu não sei quando... Em 2030, Se você está em 2030 e está ouvindo o nosso programa hoje... Fabrício, você não vai falar da panturrilha do Neymar, né? Por favor. Não, de jeito nenhum. Não, então tá bom. De jeito nenhum, não. Mas eu quero falar sobre uma notícia que está correndo nas redes sociais que fala dessa história da gente desistir um pouco da digitalização, dos tablets nas salas de aula, e saiu um estudo aí de que, né, o nosso cérebro não acompanha essa velocidade toda e que muitas escolas estão começando a trazer de novo a caneta e o papel para as salas de aula, porque nesse lugar de escrever, né, é o ritmo que o nosso cérebro consegue entender e consegue guardar mais informações. E tem uma história de que a Suécia está desistindo da educação 100% digital, que está gastando milhões de euros para voltar para os livros impressos. Então, eu queria conversar sobre isso hoje. O que vocês acham? Então, o nosso ouvinte está ouvindo isso e falando assim, nossa, ele está fazendo essa pergunta, será que eles não decidiram o tema antes? Mentira, no passado decidimos esse tema. Então, aí o Fabrício fez essa pergunta para enganar você, meu ouvinte. Exato, fazer de conta que a gente é natural, a gente está só conversando. A gente já decidiu esse tema antes, pegadinha. Então, muito bem. Pegadinha do malandro. Meu Deus do céu. Ai, meu muito Deus bom. Do céu.
É, então, é verdade isso, Fabrício, que está rolando com a Suécia, a Finlândia, muitos países da Europa avançaram nessa direção e avançaram na direção do mundo Do tecnológico. passado, do presente ou do futuro, Alexandre? Em qual No, direção? no presente tinham Tá, avançado achando que era um futuro, era o digital, mas acharam que o futuro não é tão digital assim, porque as crianças começam a perder a capacidade criativa, o escrever no papel, desenvolve coordenação motor, o pensamento, organização das ideias, criticidade, aumenta vocabulário, uma série de coisas. E que o digital elimina isso, né? E se a galera usar no chat GPT, coisas do tipo, para escrever um texto, eu vi uma pesquisa outro dia, que fonte não lembro, que 83% das pessoas jovens que usaram chat GPT para escrever um texto, quando perguntadas logo após entregarem seus textos, me conte sobre o seu texto, ela não sabia o que ela tinha colocado ali. sim, sim. Porque ela não fez nenhum esforço para pensar sobre, né? Ele só entregou, né? Só entregou. E aí o Caio é o nosso lado B dessa história, porque ele também fala do mundo do trabalho, tudo. Vai lá, Caio, desenrola. Aliás, a gente vai colocar naturalmente para os nossos queridos ouvintes, li o post, o artigo que você mandou, bem interessante, um trabalho sério. A gente está falando de uma instituição renomada mundialmente, o MIT. Inclusive, você também disponibilizou a metodologia utilizada na pesquisa, e eu li, está em inglês e tal, e como que eles chegaram, ainda que naturalmente tem vários disclaimers, é um trabalho preliminar, não pode ser visto como conclusivo, blá, 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 mas, evidentemente, não deixa de ser preocupante, e eu imagino que a Suécia, naturalmente, com todo o seu desenvolvimento, ela não tomou essa decisão de uma forma, evidentemente, light, né? Houve, evidentemente, muito trabalho, estudo, pesquisa, dados para que essa decisão fosse tomada. Eu acho um tema extremamente relevante, mas e eu não sei até que ponto isso tem volta, né? E eu falo isso porque essa foi a frase que o meu filho, que não é tão jovem assim, adulto já, 30 anos, mas jovem, trabalha com tecnologia, e eu, inclusive, acabei compartilhando o artigo junto com ele, e é interessante, né? Porque eu acho que essa geração, e aí eu me sinto meio anacrônico, né? Porque a gente olha e fala, putz, quase como se a gente. Meio que secretamente a gente até esperasse que isso acontecesse, porque a gente começa a se sentir meio deslocado, inteligência artificial, e óbvio, todo mundo utilizando. Eu assinei o Claude e eu estou maravilhado, evidentemente, aquela história toda, mas não deixa de ser preocupante, né? Então eu falo, mas é um misto, né, de preocupação com relação ao que vai acontecer, né? Em relação a justamente quando eu escuto meu filho falar, não tem volta. Por mais que você obrigue as pessoas a quererem escrever e proibir o celular na sala de aula, a humanidade ela está seguindo um caminho que a gente não sabe bem aonde isso vai parar, mas que ele não volta para trás. Será mesmo? E isso eu queria escutar de vocês. Será mesmo que não tem volta? Esse colossal avanço, né, tecnológico. No episódio passado, né, com a presença da Dani, a gente acabou falando justamente sobre os artifícios farmacológicos, né, quase como fazendo um paralelo com o mundo meio futurista, lembrando o filme do Bradley Cooper, Sem Limites, onde toma a pílula e o cara simplesmente, enfim, voa quase que literalmente. E aí, será que esse é o mundo mesmo que a gente vai? Talvez a gente não esteja aqui, mas estamos caminhando para isso? Fala, Fabrício. Eu vou falar, eu acho que não é 8 ou 80 a resposta, sabe? Assim, na minha cabeça, eu acho que a gente não precisa eliminar tudo, mas a gente precisa dosar e entender em que cenários faz sentido e em que cenário não faz, sabe? Na minha cabeça, veja, vozes da minha cabeça, a fonte aqui, tá? Porque, assim, é, quando a gente usa a internet no sentido de é,
usar as IAs, né, para facilitarem o nosso trabalho, e de fato elas facilitam, né? Eu acho que, ao mesmo tempo, quando a gente tem esse trabalho e aí vou falar de uma época em que a gente fazia isso, né? Vai na biblioteca, conversa com a bibliotecária, pega um livro, lê esse livro, entende esse livro, resume esse livro, faz anotações e não sei o quê. Ou você está lendo um livro e você vai anotando Hum, no livro as coisas que você gosta, vai destacando com aquela hum, caneta assim, né, que eu ainda tenho, marcadora de texto. Esse trabalho, ele é um trabalho que ele é lento, né? E esse trabalho lento vai fazendo com que você tenha tempo para ir digerindo a informação, para você ir compreendendo aquilo, né? Então, é um outro tempo para que essa informação que você depois vai escrever, ela aconteça, né? Você pensou sobre isso, você elaborou, e depois você foi lá e trouxe qual a sua perspectiva sobre aquele assunto. Hoje em dia, se eu quiser, eu posso entrar lá no ChatGPT e buscar na internet um PDF de um livro ou um artigo científico ou qualquer coisa, e se eu tiver o prompt correto, eu escrevo no ChatGPT e peço para ele escrever aquilo para mim, para eu entregar, e eu vou né, onde quer que eu tenha que entregar isso e entrego, né? E vai estar bem escrito assim. Especialmente se você souber usar o prompt, né? Esse final de semana eu estava conversando com um cara que ele trabalha com análise e desenvolvimento de sistemas e ele está se especializando em IA. E ele falou para mim, Fabri, porque eu falei, mas a IA é meio burra, né? A IA, você pede às vezes para ela ler alguma coisa, para ela fazer alguma coisa, e às vezes ela é muito. Primeiro que às vezes ela busca umas coisas que não tem nada a ver, de uns lugares nada a ver. E ele falou assim. É porque a maioria das pessoas não sabe fazer o prompt direito, né? Tem algumas questões que, se você aprende a fazer o prompt direito, você cerceia a IA de buscar informação que não existe, você acaba deixando uhum, ela mais crítica, mais cuidadosa na busca dessas informações, e aí você vai conseguindo com que ela te entregue um resultado que ele está mais em linha com o mundo acadêmico, por exemplo, ou com o mundo do trabalho. Então, é, tudo isso para dizer que, de alguma forma, e acho que isso conversa com o MIT, né, com esse artigo do MIT, a tese que eles estão colocando ali é que a humanidade está vivendo uma espécie de empobrecimento cognitivo e social, e isso está acontecendo, está sendo acelerado pela tecnologia, né, pelas plataformas digitais. Então, o meu medo é o quanto a gente vai usar, se a gente vai usar isso de forma impensada, ostensivamente, ao ponto de tudo começar a ser assim, eu acho que é um problema. Agora, uhum, se a gente usar isso de uma forma dosada, se a gente conseguir entender, e eu acho que as primeiras pesquisas estão aparecendo aí para ajudar a gente nesse sentido, né? Se a gente começar a entender quais são os cenários ideais para a gente usar isso, porque senão a gente destrói, né, essa capacidade nossa de prestar atenção. Eu não sei se acontece com uhum, vocês, mas comigo, uhum, assim, eu tenho dificuldade hoje de assistir filmes longos, porque dependendo do filme, eu vou parando várias vezes, porque eu vou me distraindo, e isso tem a ver com essa coisa de ficar usando muito as redes sociais. uhum, Às vezes eu pego um livro para ler e eu tenho dificuldade de me concentrar naquela literatura, porque o cérebro está cansado, porque a gente recebe muita informação o dia inteiro, vindo de telas, e chega uma hora que o nosso cérebro fica estafado. Então, eu fico pensando como é que a gente vai dosar isso, sabe? Assim, e para as nossas crianças é mais importante ainda, porque o nosso uhum, cérebro ele está de alguma forma já formado, né? A gente já tem ele totalmente desenvolvido, mas e a criança que está em desenvolvimento? Como que isso uhum. vai, sabe, impactar o desenvolvimento dessa É, criança, sabe, cognitivo? é, Parei é. de falar, estou há 2 horas aqui. Não, tá ótimo. Não, tudo bem, a gente edita. É, Ridículo. é, eu concordo contigo quando você fala dessa visão, primeiro, 880, né, que não é isso, é meio maniqueísta, né, é bom, é mal, bonito, feio. Acho que não é sobre isso, é que tem um monte de cores nessa paleta aí, e, Sim. e aí eu tava... Bom, vocês bem sabem, meus amigos, que recentemente participei de um TED,
Ai, temos uma celebridade entre nós, Lógico, Caio, para subir a agora. Temos. audiência. E aí, Aguenta. Por no favor, TED, Pedro, coloque uma salva de palmas para Alexandre Moreno, que participou do e aí, TEDx. um dos caras que estão no TED, uma coisa muito legal, ele falou assim que tem escolas que a proposta dele é de investir num processo de educação em algumas escolas que deem aula sobre prompt. E aí ele fala assim, por quê, né? Porque formular o prompt exige aprender antes, para saber o que eu vou perguntar, eu tenho que estudar, mergulhar no assunto, senão eu vou perguntar qualquer coisa. Eu achei muito interessante isso. Eu ouvi outro dia o podcast do Instituto Natura, que eu adoro, sobre educação, e eles estavam falando sobre IA, e aí uma pessoa lá contou, 1000 anos atrás, quando ela foi na história do Steve Jobs lá, foi na casa do Steve Jobs, e essa história é famosa, e esperando que o Jobs estava cheio de tablet, a galera só tudo tecnológico, falou assim, vocês não usam nada, né? E ele falou, não, aqui na hora do almoço, eu com meus filhos, a gente discute a história da arte, ciência, qualquer coisa, menos falar de tecnologia ou usar coisas tecnológicas na mão. E falou, porque é sobre isso, né, para continuar desenvolvendo esse pensamento crítico que o Fabrício traz, né? Então, a gente está falando do Zs aqui, né? E aí, uma última coisa que eu anotei aqui enquanto o Fabrício falava, e que você falou desses conteúdos, dessa dispersão, fiquei pensando sobre, talvez, eu não sei se a gente já chegou, foi a gente que falou isso aqui, eu tô meio louco, desse lance da como atua, quem vai fazer a curadoria daquilo que a gente vai ler. Se é IA ou se a gente mesmo pode atuar como curadores. Por exemplo, o artigo do MIT chegou por um grupo, pô, isso aqui é legal, dialoga com a gente. Querendo ou não, eu vi, percebi que eu não mandei eu só mandei para nós, porque eu acho que dialogava com a gente como, não saí disparando para 1.200 pessoas. Dialoga com a gente. Então, eu acho que é da natureza, talvez, humana, e não delegar para IA fazer a curadoria do que a gente vai ler, né? Isso aqui acho que dialoga com essa. Porque se eu jogar para IA, ele vai mandar só reforçar a minha bolha, né? Quando é uma curadoria humana, talvez ele convide para olhar outras possibilidades, né? Fala, Caio. Concordo com o Fabrício quando ele enfatiza a importância do equilíbrio. E eu acredito que entre aspas, a solução ou a forma de lidar seria justamente essa. Porém, contudo, todavia, entretanto... Eita, lá vem, Fabrício, prepara. Eu sou pessimista com relação a isso, porque eu acredito que, com base no que a gente anda vendo, principalmente dessas novas gerações, com base em tudo que a gente enxerga, o poder das big techs, os trilhões investidos em inteligência artificial, acho que cada vez mais, meio que goela abaixo, a gente começa a perceber que, uau, vai ser difícil a gente remar contra essa maré. E até porque muitas vezes eu mesmo me sinto, e eu concordo, eu reconheço, e eu acredito que a pesquisa, o trabalho que o MIT acabou fazendo, ainda que preliminar, eu acho que ele é muito ilustrativo. Eu acho que sim. Não vou usar a palavra emburrecer, porque eu acho que isso seria muito genérico e naturalmente limitante, mas eu acho que vamos ficar mais preguiçosos mentalmente, a não ser que, naturalmente, busquemos formas de uma contrapartida, entendendo que existem ganhos, eu acho que inapeláveis, inquestionáveis, mas que a gente precisa tomar muito cuidado, porque existe uma armadilha na obtenção desses ganhos. Mas aí, eu começo, e aí, conversando com os meus filhos sobre esse tema, eu começo, às vezes, me sentir meio Amish, ludista, sabe? Uma coisa assim que não. E aí vem um pouco, claro, né? E eu sofro bullying, naturalmente, na minha casa, né? Pela minha. Etarismo total, evidentemente, né? Mas eles não estão nem aí. E aí, assim, pai. E eu fico justamente nessa discussão, né? Será que realmente eu tô ali meio que num tom meio de sentimentalismo, ou gostaria que uma época que já não existe mais, ou pior, eu analisando o que está acontecendo agora com os meus parâmetros quando eu era estudante, né? Ou seja, anacrônico totalmente, né? Não deveria fazer isso. Mas eu fico chocado com a velocidade com que tudo isso está acontecendo e principalmente o impacto dessas novas gerações, né?
Lidar Ô, com... Caio, você viu? Na Holanda, sua filha tá lá, não tá? Ah, Então, rolou um negócio na Holanda o mês de maio sem rede social. Não viu? Eu acho que talvez ela possa dizer. Rolou uma opa, vou perguntar campanha. para ela. Maio, tem um nome, ó, eu não lembro do nome, mas saia da rede social, desliga a rede social. É um detox da Não, rede. mas assim, você fazendo esse comentário, Ale, eu me lembro que quando ela estava em época de provas, ou ela está naturalmente super, enfim, entretida com os seus afazeres, ela mesmo disse, pai, eu desinstalo o TikTok. Não é que eu deixo de usar. Ela chegou à conclusão que a única forma é apagar Desinstalar. o TikTok. E aí eu volto a instalar no final de semana. Porque e todos sabemos, os algoritmos, eles são muito sedutores. Uhum. Eles são viciantes, né? E aí, justamente esse sentido me preocupa. E aí, Fabrício, a gente vai precisar trabalhar muito esse entendimento de que, galera, os Uhum. ganhos são realmente absurdos. Porém, cuidado, porque tem ali uma Sim, armadilha. sim. Mais do que nunca, a gente tem que estar muito atento a isso. Eu acho que essa bolha tá Sim. para explodir como negócio desse mundo de IA, né? Essas Meta IA, essas empresas gigantes OpenAI, então dizem que esse negócio é igual a bolha que foi da internet no passado, isso tá para ir pro beleléu daqui a pouco, vai virar uma grande merda mundial, né? Porque a galera jogou dinheiro num lugar que é igual foi na internet lá no final dos anos 90 ali. É, provavelmente isso vai acontecer agora, muito recente, no futuro, né? No futuro próximo. E aí talvez isso mude de novo o sistema, né? Tipo, peraí, deu pau em tudo, recua. Eu não sei. Muitos assuntos hoje aqui. Fala, Fabrício. Eu concordo com o Caio quando ele fala da história dos algoritmos, né? E com você também, nesse lugar de que os algoritmos eles acabam sendo reforçadores dos nossos pensamentos, né? Eles começam a entender o que a gente gosta, como é que a gente pensa, e ao invés de eles sugerirem para a gente outros tipos de ideias para a gente se tornar mais diverso e a gente ter pensamento crítico, a gente vai recebendo sempre as mesmas coisas e isso vai só reforçando a nossa forma de pensar e não dando espaço para essa diferenciação, né? Assim, para essa. No sentido de ampliar mesmo, né, o nosso horizonte, assim, os nossos horizontes em geral. Então, isso é preocupante à medida que a gente enquanto adulto, consegue ter essa ideia de pensamento crítico, né? E acho que nós somos esses nômades, né, Uhum. digitais, vamos dizer assim, porque a gente saiu lá de um lugar que não, a gente, né, fazia ligação com telefone fixo e ficha, e hoje a gente está com mini computador na mão, né? Que assim é o celular que a gente tem. E a gente viveu todas essas mudanças. A gente já falou sobre isso, Uhum. inclusive, né, em outros podcasts. Então, eu acho que a gente tem a sorte de conseguir perceber essas nuances, essas mudanças e pensar criticamente a respeito disso. É, e eu tenho a impressão de que as gerações agora, elas têm mais dificuldade de entender o que faz sentido e o que não faz sentido para elas, né? Será? E aí então, eu vou trazer um exemplo, eu vou exemplificar Ah, aqui. ah. Eu estava atendendo esses dias uma paciente, né, nesse lugar de estar estagiando, e eu vou tomar todo o cuidado do mundo aqui para não expor ninguém, mas essa paciente, ela estava de alguma forma me trazendo questões de conteúdos que ela acessa e ela ainda está dentro de um lugar onde ela ainda não é uma adulta, né? E ela estava acessando conteúdos que não eram conteúdos para a idade dela, mas eu notava que ela falava desses conteúdos num lugar de curiosidade, se colocando como se ela tivesse uma intelectualidade diferente das outras crianças, mas sem o senso crítico de entender que aquilo, de alguma forma, levava ela para um lugar de adultização que ela Hum. ainda não pertencia, sabe, assim. Uhum. E aí é um lugar complicado, porque à medida que ela assistia esses conteúdos, o algoritmo oferecia mais conteúdos para ela
desse mesmo teor. Então, ela está meio que presa numa bolha de conteúdos que não são adequados para a idade dela. E, mas aí os pais, eles têm que fazer o controle. Gente, assim, controle Parental. familiar, parental, é Uhum. algo que é absolutamente frágil. O Uhum. que eu quero dizer com isso é que a criançada sabe exatamente como burlar isso, entendeu? Como criar um outro perfil dentro do tablet, do celular, seja lá o que, do pai e da mãe. E o pai e da mãe não fica nem sabendo que aquele novo perfil está sendo criado. E aí eles acessam isso por um perfil que o pai e a mãe nem sabe que está criado. E aí quando o pai e a mãe chegam lá para fazer o controle parental, eles olham lá para o negócio e eles veem como se estivesse tudo certo, mas na verdade é porque eles estão olhando para o perfil que eles criaram o controle parental, mas existe um negócio ali que é paralelo e está de alguma forma ocultado do olhar dos pais. Então, assim, pais que estiverem ouvindo isso, se atentem muito, porque parece que vocês estão no controle, mas essa garotada, nesse sentido, tá dando Não, eles vão baile na gente, conversar assim. aqui. Eu estou entrando em grupo de pais na escola para discutir esse tema, como a gente ajuda a segurar essa história. É Tem porque tem mil que. aplicativos de controle, conversa Mas é que não diária lá. adianta, É foda. não adianta proibir. Eu acho que o lugar é que talvez Não, não seja é proibido. conscientizar, sabe, assim, essa história do Esse é o controle ponto. parental, Esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto, né? Aquela é uma brincadeira de gato e rato. Tá é, sempre correndo Total, atrás, não total, existe. E é total. justamente essa disseminação ou entendimento que falta muitas vezes, né? sim, Então, os desafios são gigantescos, né? E claro que do ponto de vista cognitivo, vamos então, claro que super preocupante a questão dos jovens, crianças, né, com acessos a conteúdos e, enfim, a gente sabe quanto isso é difícil. E vira e mexe eu brinco com a minha esposa, eu falo, uau, ainda bem que a gente passou dessa fase, porque não deve ser fácil você hoje ter um filho de 10 anos, 12 anos, e aí, como é que você lida com tudo isso, né? uhum, Claro, com muita conversa, mas mesmo assim, caramba, né? É realmente de arrepiar os cabelos. Então a gente olha sim, e aí a gente fala, meu, e aí, para onde a gente vai? Né? E a preocupação do ponto de vista de AI, eu acho que é justamente essa, né? Ou seja, até que ponto a gente vai conseguir manter, né, a nossa autonomia de cognição e quanto que isso vai exigir o sacrifício, o esforço para aquele exercício que o Fabrício comentou, o tal do equilíbrio, né? Porque a gente tem que reconhecer que a gente anda vivendo, acho que um mundo de atalhos, né? Uhum. Conversa tá com a Para Dani, né? quase tudo, né? A gente conversa com atalhos para tudo praticamente, né? Para o sim, aspecto emocional, para o aspecto de saúde, para o aspecto profissional. sim. Então eu acho que tudo isso faz com que eu, mais uma vez, não quero deixar aqui a nossa audiência down, mas caramba, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, porque eu vejo isso com É, muita força, muita é. força. Né? E acho que isso conecta, Caio, com aquilo que a gente já falou em outros episódios, né? Desse lugar de que exige, e com o que o Ale também trouxe da história do Steve Jobs. É um projeto, assim, de alguma forma, esse empobrecimento Dominação. cognitivo, ele é um projeto de manutenção do poder, né? Porque se as pessoas mais favorecidas Uhum. financeiramente continuam estimulando seus filhos a lerem livros, a ficarem longe, né, desse monte de tecnologia, e eu acho que eles não alienam essas crianças, mas eles dosam muito bem os momentos em que essas crianças vão ter acesso, para que elas consigam ainda, né, ter acesso a uma literatura, a uma intelectualidade, onde elas vão desenvolver senso crítico, para que no futuro elas sejam sucessores dessa elite intelectual e econômica, né, e possam continuar nesse lugar de dominação, enquanto a população, de forma geral, ela é, propositadamente está sendo colocada nesse lugar de Hum. empobrecimento cognitivo,
né? Porque daí ela não vai ter senso crítico e ela vai continuar seguindo ordem, né? É um projeto. Com certeza, com certeza. Eu achei a matéria que saiu da Piauí agora em abril 26, chama Em Modo Detox Digital, porque as iniciativas para desconectar estão ganhando tração. E aí ele fala um monte de coisa, ele conta um lugar na Holanda que chama Offline Club, explica dessa história, que as pessoas deixam os seus celulares e pintam, conversam, mas ele dá um dado aqui que eu vou ler para vocês, que eu separei, que é legal. Ele fala, as pessoas começam a falar dos depoimentos, do celular, do tempo de WhatsApp, como sentem mal com isso. Cadê? Onde estão os dados que eu separei? Faz a crítica, obviamente, à Meta e tudo mais. Que essa campanha da Holanda tinha dry, não sei, janeiro sem álcool e agora é maio sem telas. Aqui. Em um dos eventos que organizaram em maio, os participantes apagaram as contas do Facebook e receberam um álbum onde podiam colar e desenhar o antigo perfil digital. De uma amostra de 300 pessoas que participaram da campanha, 60% disseram ter conseguido ficar sem redes sociais por um mês. Bruin, que é um dos gestores do negócio, conta que as pesquisas de opinião feitas pelas duas principais redes de TV da Holanda mostraram que metade das mais de 20 mil pessoas entrevistadas queria parar ou reduzir o consumo de redes sociais, desculpa. Entre os jovens, a porcentagem chegava a 70%. Mas do total daqueles que queriam deixar as redes sociais, apenas 30% tentavam fazer algo a respeito. E aí ele responde, para mim, isso é um alerta, precisamos agir. E aí ele diz que esse detox de rede social exige preparação. E ele dá dicas, não levar o telefone para o banheiro, não usar celular no transporte público, não dormir com o aparelho no quarto, colocar o limitador, criar bloqueio físico, usar livro, substituir, e aí vai detalhar um monte de coisas. Eu acho que essa matéria vale a pena ficar no nosso descritivo, porque eu achei bem legal, assim. Eu sabia que eu tinha visto esse nosso da pesquisa, da Piauí. E aí, só uma última aspas que ele coloca assim, em uma pesquisa feita com crianças, 90% disseram que preferem um mundo sem redes sociais. E há ainda estudos que apontam que os casos de mal de Alzheimer vão quintuplicar por causa do consumo de redes sociais. O que eu gostaria mesmo é que as pessoas saíssem das redes para sempre, porque elas fazem muito mal. Olha, eu tô preocupado porque a mensagem que a gente vai mandar para nossa audiência é muito tenebrosa, né? É caótico. Mas a gente já fez isso no passado. Não, mas eu acho que nunca fizemos com tanta veemência e negatividade. A gente é melhor todo mundo unido, né? Todo mundo unido. Mas eu vou contar uma história legal. O meu filho ontem ele tá lendo o livro do Racionais na escola Sobrevivente do Inferno. E são as músicas do álbum do Racionais. E aí ele tinha que fazer uma análise crítica sobre a música, conectar com a literatura preta, com musicalidade, um monte de coisa assim. E eu fiquei emocionado, confesso, porque primeiro que ele pegou o caderno dele, ficou na mão, escrevendo e pensando. Aí ele falou, pai, posso ler a música para você? Aí eu não vou lembrar o nome da música agora, mas é foda a música. Aí ele pegou a música do Racionais, está no livro, e leu para mim. E que as músicas Racionais são uma baita autoanálise sobre a periferia, no caso a música fala de violência policial, da vida do crítica menino social super forte, né? Entregue à violência versus o irmão que conseguiu, segundo ele, virar doutor. E foi tão gostoso e me deu esperança, Caio, de falar, porra, meu filho tá lendo um livro na escola que ele ficou encantado, rompendo uma bolha, que eu moro em Pinheiros, o meu filho tá lendo a história dos Racionais, e fala assim, caraca, que mundo é esse que eu vivo? Eu acho isso bom. E foi pro papel escrever. Que eu acho, e assim, eu não pedi nada disso, zero dessas coisas eu pedi. Ele fez por ele mesmo, ficar escrevendo. E aí ontem era 10h30, 11 horas da noite, e ele tava lá de pé no meu quarto. Pai, você acha que ficou bom mesmo o meu texto? Eu falei, ficou, filho.
nossa, que eu ainda estou pensando nele, se eu poderia... E aí, ó, vocês que são do old school aqui, como o Caio disse, ele ficou, que música será que eu podia usar brasileira que fizesse um paralelo com a música Sobrevivente no Inferno versus... Não é Sobrevivente no Inferno, a música que conta a véspera da invasão do Carandiru com outra música brasileira que dialogue. E aí ele escolheu Haiti, do Caetano e do Gil, que fala Haiti, não é? Que sai com essa música. E o Haiti fala do massacre do Carandiru, fala do povo preto oprimido. Então, eu fiquei muito orgulhoso, assim. Aí a gente ficou ouvindo 3 vezes a música do Haiti, e aí eu falei, lê a música também, Fê. Aí ele leu a música, mas aí ele falou, mas pai, por que... E ficou naquele, pai, será que isso faz sentido? Mas será que isso não? E que a professora vai... Será que essa professora conhece a música Haiti? Eu falei, deve conhecer, e se não conhecer, tá tudo bem. Então, só abrindo esse parênteses de esperança, Caio, isso, claro, tô falando de um menino, do meu filho, de um momento específico, né? Ele também usa celular, usa rede social, ele também tem essas questões, mas deu uma gota de esperança nesse olhar do pensamento crítico que o Fabrício falou aqui, né? Do menino tentar, pelo menos, reconhecer o lugar dele de privilégio, mas também de não aceitação do mundo que a gente vive, né? Então, acho que isso é bom. Ufa! Falei pra caralho. Existe luz no final do túnel. Existe um pote de ouro no final do arco-íris. Mas hoje de manhã eu estava na escola pública até às 10 da manhã. E assim, eu saí de lá com muita esperança hoje. Sim. Muita esperança. Que legal. Tem uma menina que chama Juliana, que o olho dela parece 2 jabuticabinhas, assim. Ela é uma menina muito potente, assim. E ela falou para mim, eu posso fazer quantas perguntas eu quiser hoje? Que fofa. Eu falei, hoje e sempre. Ela falou, porque às vezes eu fico assim, se eu não posso fazer perguntas, você pode fazer todas as perguntas. Eu acho tão legal, né? Legal e me assusta, porque se ela me pergunta se ela podia fazer pergunta, quer dizer que em algum momento ela não pode, né? Mas, por outro lado, o fato dela ter a coragem, a segurança de perguntar se ela podia perguntar, tem um espaço seguro ali, né? Do pensar e do questionar. Eu acho que... Tem esperança. Tem. Eu acho que deveríamos terminar o nosso episódio justamente com este raio de esperança, para a gente não cair na nossa própria armadilha de um projeto Fênix, para que a gente termine em alto estilo. Então vamos terminar sem dizer que a tecnologia não é neutra. Não vamos romantizar essa história também, né? Porque eu acho que a gente trouxe o lado A, o lado B, o Yin, o Yang, essa história toda, e não dá para romantizar. E como pai de adolescentes, eu sinto na pele também essas questões da rede. Isso é muito complexo, muito difícil. É uma conversa constante. E com a atenção de todo mundo, né? De adolescentes, crianças, e a nossa virou um campo de disputa econômica, né? Total, né? Total. Nossa... E assim terminamos essa conversa? Terminamos. É melhor terminar. É isso. Então, beijo para a Natasha Doeck. Natasha, querida. Nossa. Minha linda professora de psicoterapia, fenomenologia, que eu amo muito e que me deixa cada vez mais entendido sobre esse universo, assim. Obrigado. E que tá precisando de nota também, por isso ele mandou beijo. Não tô não. Não tô tá não. Precisando, tô super bem com ela. Tá precisando. Quinta série. Mas ela estimula esse lugar da minha cognição, assim. Ela é maravilhosa. Natália, é isso, gente. Com mais detalhes de Fabrício. Muito bom. Caio, você, o que você fala? Não, eu não vou dar beijo, não vou mandar beijos. Quer dizer, é que acabo ficando meio enviesado, porque você comentou da Holanda, minha filha que está por lá, que também chama-se Juliana. Então, um beijo para Juliana. Mas aí eu mando também um beijo para minha esposa Andréa. Aí eu tenho que falar também um beijo para os meus filhos. E beijo para vocês também, né? Porque tá beijoqueiro, Caio, hoje. O beijoqueiro. Foi bem legal aqui o nosso bate-papo. E que bom, fico contente que a gente consegue deixar uma mensagem positiva
para os nossos queridos ouvintes? Não tem nada de mensagem positiva. Positiva vai ser o dia que a nossa audiência depositar dinheiro na nossa conta, contratar a gente. Para que ChatGPT se vocês têm nós três? Me fala. É isso, gente. Pergunta pra gente que a gente responde. Aliás, a gente vive falando, né? Mandem perguntas, sugestões, o que vocês gostariam de ouvir. Ninguém manda nada, a gente tá falando com ninguém. Esse podcast, entendeu? Somos 3 pessoas que estão na crise da meia-idade, fazendo um programa pra gente poder lidar com isso, entendeu? Exatamente. Eu tô agora só pra fechar, porque o fim nunca acaba. Fecha isso. O meu filho falou assim nessas andanças dessa noite, ele falou assim, e se a professora amanhã perguntar para mim se eu escrevi isso baseado no ChatGPT? Eu falo, não, o chat foi uma conversa com o seu pai, você vai falar isso. Porque se ela... Aí ele falou, nossa, é verdade, fala assim, esse é o chat, conversa com o seu pai. É isso. Então, conversem com seus filhos, com as suas filhas. Preciso me despedir. Amiguinhos. Não vai se despedir, vamos ficar mais 15 minutos. Agradecemos todo mundo. Tchau. Tchau. Obrigado. Até a próxima. Festa junina, São João. Tchau. Beijo. Tchau pra vocês. Tchau, galera.